Nós convidamos o economista Ernesto Martins Faria para conversar a respeito dos resultados do IDEB 2011, que mostrou uma evolução geral dos números da educação brasileira. Será que é bem assim? Ao menos a gente atingiu as metas previstas e, em alguns casos, até ultrapassamos essas metas. Mas é preciso estudar melhor os números para tirar lições deles. E o Ernesto se dedica a estudar os números da educação há algum tempo. E é também coordenador de projetos da Fundação Lehman, que é uma fundação também que tem um interesse na área da educação. Então, Ernesto, conta para a gente. A gente olhando assim os resultados do IDEB, né, diante das metas, ultrapassamos as metas, ou pelo menos atingimos, né, como é no caso do ensino médio. E todos os anos, ensino fundamental, nos anos iniciais, anos finais, nós ultrapassamos a meta prevista, chegamos até a meta de 2013, por exemplo. Mas a gente pode comemorar esses números? Você acha que dá para comemorar, não? Acho que comemorar é um termo forte, mas também até que ponto a gente esperava comemorar também, né? Acho que 2 anos não é um período esperado para a gente ver uma evolução muito significativa. E eu acho que os resultados, de certa forma, têm que corroborar o que está efetivamente acontecendo em política pública e em educação. Então, acho que os resultados são esperados, a gente vê mudanças, uma evolução mais significativa nos anos iniciais do ensino fundamental, mas eu acho que também é necessário olhar com atenção esses dados, né? O IDEB é composto tanto por um resultado de aprendizado quanto um resultado de fluxo escolar, né? As taxas de aprovação. E se a gente olha isoladamente, mesmo nos anos iniciais, a evolução é um pouco menor do que a evolução do índice pressupõe, né? Uma evolução de 4,6 para 5, você está pensando em 0,4, que é uma evolução muito significativa se você pensar que a gente tem uma meta para 2021 de 6 pontos, quer dizer, se a gente seguisse nessa evolução, a gente estaria pensando no atingimento dessa meta de 2021 até bem antes do período. Agora, né? No próximo projeto. Alguma coisa assim. Mas, se você olha os dados de aprendizado, essa evolução foi de 0,2. Quer dizer, ainda tem a questão do fluxo escolar, principalmente em algumas regiões que é um pouco mais resistente essa cultura de taxas de aprovação mais altas, que estão conseguindo evoluir um pouco e tem impactado essa média. Então, acho que tem a questão do fluxo escolar ainda, que é uma questão importante para direcionar o ensino, e o aprendizado. E o aprendizado ainda evolui pouco nos anos iniciais, talvez até satisfatoriamente, se você for pensar no período de 2 anos, mas muito pouco nos anos finais e no ensino médio. Quer dizer, se a gente pegar assim, o rapaz passa dos primeiros anos do ensino fundamental para a próxima fase, passa bem, né? Digamos assim. Mas aí depois vai ficando difícil. Por que essa dificuldade? Eu acho que se você for pensar no quanto ele deveria aprender, o quanto efetivamente ele aprendeu, eu acho que ele passa razoavelmente bem se você olhar comparativamente as outras etapas. Mas não bem o suficiente para ele estar plenamente preparado para o tipo futuro de conteúdo que ele vai ter nas outras etapas. E isso acaba sendo um empecilho muito grande para que essas etapas consigam efetivamente gerar o aprendizado necessário. Quer dizer, o que a gente pode pensar é o seguinte: o rapaz ele passa do 6º ano, né, o antigo 5º ano, né, agora é sexta série, né? Isso, agora é 5º ano, era a 4ª série. Era a 4ª série, agora é 5º ano. Então, ele passa do 5º ano para a próxima fase, meio raspando, é isso? Sem um conteúdo pleno? Isso tem muitos desafios, né? Porque você pensa que quando um aluno entra no primeiro ano, quer dizer, ele entra nos anos iniciais, ele entra no 6º ano, o 6º ano já traz desafios muito maiores, quer dizer, a sala já é bem mais heterogênea. Você tem alunos que estão num patamar de aprendizado muito maior do que um outro que também está no 6º ano. Tá. Então, para o professor, exige um desafio de trabalhar com a sala de aula, de manejo de sala de aula muito grande. E mesmo, às vezes, os que estão num patamar mais alto ainda não dominam alguns conteúdos importantes para ele aprenderem os conteúdos que vão ser ensinados nos anos finais do ensino fundamental. Quer dizer, tem muito aquela questão do pré-requisito, né? Para você aprender tal conteúdo, você precisa dominar a multiplicação. Então mesmo os estados, municípios, as sedes que estão dando aos seus alunos um maior nível de aprendizado nos anos iniciais, elas não estão conseguindo agregar muito nos anos finais. E isso é muito preocupante, porque a gente não está... Poucos alunos estão tendo o direito, ao final dos anos finais, ao final do ensino médio, o direito de todo o seu aprendizado adquirido. Sim, entendi. Quer dizer, e isso se agrava, né? A gente falou da passagem dos anos iniciais, dos anos finais do fundamental. Mas lá dos anos dos anos finais do fundamental para o ensino médio também é complicado. Esse primeiro ano do ensino médio manda muita gente embora, não é isso? É isso. Acho que é uma coisa que a gente demanda muita atenção, é pensar a transição entre as etapas, né? Eu acho que talvez tem algumas mudanças que são um pouco
não sei se poderia ser de outra forma, mas para os alunos fica bem claro que são bem sentidas. Isso que você falou, por exemplo, a gente vê em alguns estados, alguns municípios, a adoção de ciclos. De ciclos, né? Isso, de ciclos. O cara não reprova, né? Ele só reprova no final do ciclo, por exemplo. É isso. Final do 5º ano, final do 9º ano, alguns até fazem um ciclo de alfabetização no final do 3º ano e depois no final do 5º ano. E seria esperado nesses estados e municípios que adotam ciclos, maiores taxas de reprovação no último ano do ciclo, né? Sim. Mas se você olha os dados, você vê que em muitos casos as maiores taxas de reprovação são no primeiro ano do ciclo seguinte. Do quão difícil que está sendo tanto para o professor quanto para o aluno lidar com essa transição entre as etapas. Quer dizer, você acredita, então, que os professores ou as escolas estão passando os alunos de ciclo quando não deveriam passar? Você acha que pode ser uma coisa dessa? Eu acho que ele deveria ficar mais um ano no final no final do fundamental, antes de ir para o ensino médio? Não, eu não acho que ele deveria... Mas o número mostra ele deveria ficar mais um ano. Eu acho que o número mostra que, por exemplo, a nova etapa, ela não está, tanto os anos finais em relação aos anos iniciais, quanto o ensino médio, quanto em relação aos anos finais, ela não está preparada para lidar com o desafio de que o aluno que ele está recebendo, além do conteúdo que está no currículo, ou no que, se você for pensar no currículo daquele estado, no que está de conteúdo daquela etapa, ele não está preparado para lidar com os desafios dos conteúdos que não foi adquirido na etapa seguinte. Então, acho que não é uma questão de, às vezes você pode pensar na reprovação, mas a reprovação daria as condições para esse aluno aprender? Será que daria? Então, o que a gente tem que pensar é como fazer o 6º ano do ensino fundamental conseguir fornecer o conteúdo que ele tem que dar e também saber lidar com alunos que entram defasados, ou até mesmo anterior, né? Como não os anos iniciais, oferecer alunos defasados aos anos finais. Quer dizer, o que a gente está falando é práticas de reforço escolar, individualização do ensino, é saber lidar com alunos que estão em patamares de aprendizado diferentes. Quer dizer, não adianta empurrar o aluno, né? Você tem que ir corrigindo ele no ano dele. Né? E também não adianta reprovar, porque aí você desestimula o cara a continuar estudando, não é isso? Quer dizer, está tudo errado, né? A gente faz errado há muitos anos, há muito tempo, é isso? Isso, está um pouco errado e eu acho que é saber enfrentar esse desafio, né? O que a gente vê, eu acho que tende muito, acho que talvez essa questão de as taxas de aprovação serem muito altas nos inícios das etapas, de que o professor do 6º ano fica inconformado, tal escola, ou mesmo o professor dos anos iniciais me deu um aluno totalmente ruim e eu não tenho obrigação de entregar melhor. De ensinar o que ele não ensinou. E eu acho que por isso que é interessante pensar a transição, porque as etapas trabalharem juntos e efetivamente conseguirem que no final da educação básica você tenha alunos com um aprendizado satisfatório. Atualmente, a pior fase é o ensino médio, né? Isso. É a mais complicada, porque é onde ele vai acumulando falhas ao longo do ensino fundamental. Quando chega no ensino médio, ele não consegue levar o ensino médio. É um desafio gigantesco, né? E aí você pensa num relatório que saiu um ou 2 meses de... Não lembro exatamente qual percentual, acho que beirando uns 20%, alguma coisa assim, de alunos que estão no ensino superior e estão analfabetos funcionais. Quer dizer, exatamente, o tamanho do desafio de que é realmente... Quer dizer, ele chega no ensino superior, ele chega para encarar o ensino superior e não sabe fazer um texto. E aí você pode pensar, né, esse aluno não deveria ter sido reprovado ou travado em algum momento, como que ele chegou ao ensino superior? E eu acho que aí é pensar os prós e contras, né? Eu acho que primeiro, sendo reprovado, ele teria garantido o direito dele ao aprendizado? Provavelmente não, e talvez ele teria abandonado o ensino. Acho que você tem que pensar realmente numa forma de como estruturar e garantir mecanismos de aprendizado. E aí eu acho que talvez a carga horária que o aluno tem, para alguns alunos não seja suficiente, tamanha defasagem que ele entra em uma etapa escolar. Acho que é pensar numa mudança estrutural da educação mesmo. E acompanhar mais o aluno quando você vê que ele está ficando para trás, ir lá e buscar o aluno e trazer ele para o conjunto da turma, enfim. Isso, acho que por exemplo, um projeto que a gente está fazendo na Fundação, que é o Khan Academy. Fundação Lema? Fundação o Khan Academy, né? E aí tem a questão dos vídeos que estão sendo bem abordados, né? Vídeos que trabalham conteúdos de diversas disciplinas, mais na parte de exatas, mas também nas outras. Mas tem uma parte que pouca gente sabe, que é a questão que a gente está entrando mesmo nas escolas com um software de que o professor, quando o menino ele faz diversos exercícios numa plataforma, num notebookzinho, matemática, enfim, de outras. Agora a gente está entrando sobre matemática no nosso caso específico, mas se você for pensar no caso americano, que essa foi uma plataforma que a gente trouxe, tem outras disciplinas também. Ele faz, e essa ferramenta permite o professor acompanhar. Então, por exemplo, se você tem alunos que podem ficar fazendo adição
e você pode ter um aluno que está fazendo ao mesmo tempo multiplicação avançada, se ele já tem esse patamar, quer dizer. E aí o professor, talvez, por meio dessa ferramenta, consegue saber quando aquele aluno... Primeiro que se ele acertar um conjunto de questões em adição básica, enfim, subtração básica, ele pode passar para um próximo nível. Então, talvez é uma maneira de facilitar com que o professor consiga lidar com uma sala heterogênea. Há outras. Acho que você pode pensar tanto com o uso da tecnologia ou não, mas é tentar trabalhar... Se você tem um aluno que domina um conteúdo muito diferente do mesmo aluno que está sentado do lado dele e domina outro conteúdo, acho que é necessário trabalhar com esses alunos de forma diferenciada. Quer dizer, trabalhar cada aluno dentro da sua possibilidade. Mas né? Pensando de que num determinado momento esses alunos têm que estar num nível de aprendizado próximo. Acho que é pensar estrategicamente, não é pensar que um aluno tem o direito de aprender menos porque ele entrou mais defasado. Acho que é pensar em estratégias diferentes. Mas se você for pensar num final de etapa, até mesmo num final de ano, você tem que traçar objetivos muito semelhantes até porque todos os alunos têm direito de chegar num patamar de aprendizado mínimo. Mas aí o que acontece é que a gente vai empurrando e trabalha sempre no último ano da etapa. Isso. É isso? Isso. Acho que não é... E aí é um pouco a questão de que várias vezes se pauta de um currículo. Eu acho que você tem que pensar, você tem que estabelecer expectativas de aprendizagem, o quanto você espera que um aluno aprenda, até para você saber a estratégia, para você ter uma estratégia. Aquele aluno que entrou mais defasado, talvez, por exemplo, principalmente se você pensar no ensino médio e ensino fundamental, nos anos finais do ensino fundamental, que recebem alunos mais defasados, acho que isso deveria ter sido corrigido antes, mas se não foi, talvez seja muito ambicioso você esperar que ele esteja no final do ano, aquele ano letivo, no mesmo patamar dos outros. Claro. Mas aí é pensar caso a caso, e eu acho que é um trabalho muito do professor saber manejar os alunos dele. Acho que... E aí você entra em outra discussão, né? O quanto... E aí, por que a questão do currículo, né? Porque às vezes a gente pensa que a autonomia do professor é importante, esse é um caso que parece ser importante. Nesse caso é. Mas se você pensa num município pequeno, mas se ele não tem nenhum tipo de orientação que baseie ele a ter esse tipo de estratégia, a gente está falando de uma coisa complexa. Né? Então você pode ter alunos em patamares muito diferentes se o professor não tem orientação nenhuma. Eu tenho que fazer ele chegar no final do ano com aprendizado X ou Y, como eu faço isso? Então acho que você precisa ter um direcionamento para auxiliar esse professor, não tirar a autonomia dele, mas auxiliar. Você tem uma classe de 30 alunos, vamos dizer que você tenha 5 grupos, 6 grupos diferentes, né, de acompanhar. Então, acho que não precisa ser uma coisa fechada, mas se você olha hoje as diretrizes curriculares que são dadas para as redes que não têm currículo, acho que elas são muito básicas e talvez não dão um parâmetro para o professor de onde se pode chegar com os alunos ou onde se deve chegar. Qual é o mínimo que ele pode chegar. E os números da OCDE, que a OCDE divulgou? A gente tem alguma lição que a gente pode tirar de lá, nesse Education at a Glance 2012? Foi divulgado agora no mês de setembro. Eu acho que a grande lição que o relatório da OCDE dá é como o uso de dados pode ser usado de uma forma rica, de uma forma auxiliar. Eu acho que o relatório da OCDE te ajuda a dar um panorama muito bem de como o Brasil está em relação aos outros países do mundo e entender de uma forma mais macro, né, de uma forma mais global, de como o Brasil está evoluindo em relação aos outros países, enfim, quais são as grandes lacunas ou não. Se você traz isso para o cenário nacional, eu acho que as divulgações, tanto de avaliações externas quanto de outros indicadores do Brasil, deveriam permitir isso também. Né? Então, como que o Estado está em relação aos outros? Eu acho que onde a gente pode pegar boas lições, eu acho que será que essas lições são escaláveis ou não? Então aí a gente investiga um caso mais específico que foi muito bem para tentar entender. Às vezes o município está se destacando muito no ensino de matemática, então será que esse município não pode dar dicas interessantes, né? Dar lições interessantes que podem ser aplicadas a outros? Isso você está falando no caso do IDEB, né? No caso do IDEB, mas de outras divulgações também, né? Acho que a gente tem a Prova Brasil, que é a grande... Que é uma parte do IDEB, né? que é a principal avaliação nacional, mas você vê vários estados também fazendo as suas avaliações, e eu acho que, se você for pensar no quanto todos esses dados que são levantados estão auxiliando realmente políticas públicas e práticas pedagógicas, eu acho que está muito aquém do desejado. A gente está levantando números, mas não está usando eles direito, é isso que você está dizendo? Eu acho que sim, eu acho que é um potencial muito grande, eu acho que... Por exemplo, ontem eu estava elogiando uma matéria que saiu sobre Pedra Branca, que é um município do Ceará, que é um município pequeno do Ceará e principalmente rural, né? Tem uma parte urbana, mas ele é em grande parte rural. E, por exemplo, só o IG deu, por exemplo. E acho que é uma coisa que o INEP deveria saber, que Pedra Branca, porque os caras, eles vão num caminhão, acho que é pau de arara que chama, né? Eles vão porque é a única maneira que dá para chegar na escola, assim. Vão na escola em cima de caminhão. Mas aí, eles têm até uns vídeos na matéria, assim, você percebe realmente como é o engajamento das escolas, sabe? Os alunos se sentem
sem ter o prazer de estar naquele estabelecimento de ensino. E eu acho que tem muitas coisas a mais, por exemplo. Eu acho que a gente está pensando num estudo na Fundação Lehman disso de melhores práticas com alunos de baixa renda, até para entender, porque, por exemplo, numa matéria você ainda fica numa coisa mais superficial. Acho que esse é um tipo de case que tem que ser estudado a fundo, como outros que tem. Por exemplo, Sobral, no Ceará também já é um case antigo de rede que faz muito bem. Eu acho que você tem agora... Foz do Iguaçu... Tá. Foz do Iguaçu também é um case nosso, porque são 44 ou 46 escolas, quer dizer, uma rede razoavelmente grande, se você for pensar, comparativamente com o Brasil, que tem municípios muito pequenos, e todas as escolas vão bem. Exatamente, né? Algumas são muito bem, mas todas vão bem. Na média vão todas bem, né? Todas estão acima de 6, por exemplo, que é o patamar que a gente... E, por exemplo, tem os casos dos CIEPs no Rio de Janeiro também, que são em áreas mais pobres, que estão indo muito bem. Acho que é interessante entender, eles estão conseguindo, de alguma forma, fazer bem. Quer dizer, você acha que o INEP, ou o Instituto, devia ir lá, pegar esses casos, destrinchar esses casos para saber o que realmente aconteceu ali, né? Tem casos que podem não ser aplicáveis, mas acho que só você olhando para você entender. Eu acho que é muito provável que se não dá uma lição no todo, eu acho que tem uma coisinha aqui, uma coisinha acolá que você pode aprender e pensar realmente como melhorar o sistema como um todo. E aplicar aquilo no sistema. Isso. Né? O que o cara fez lá em, sei lá, em Foz, em Pedra Branca, em Sobral, e pegar detalhes daquilo e aplicar no sistema. E a gente está falando aqui, por exemplo, Foz, Rio de Janeiro, Pedra Branca, você vê que tem em contextos diferentes, né? Então, completamente, né? Então, acho que dá para tirar muitas lições para serem aplicadas nas mais diversas regiões. Acho que tem muito potencial aí de práticas a serem aprendidas que podem ser aplicáveis em diversos contextos. Vamos ver se as pessoas ouvem a gente, né? E vão atrás disso. Esperamos que sim. Bom, vamos deixar aqui. Você está escrevendo num site da Fundação Lehman, um blog, não é isso? Então vamos deixar aqui o endereço do site seu, é fundaçãolehman.org.br/blog. No blog agora aqui você já tem com o Education at a Glance. Você já abriu esses números, já destrinchou eles? Esse foi um primeiro post anunciando que a gente pretende fazer uns 2, 3 posts analisando mais detalhadamente alguns aspectos específicos, né? E aí o blog também tem, eu escrevo uma parte, mas também tem uns outros posts mais institucionais sobre o que a Fundação está fazendo e tudo mais, acho que vale a pena acompanhar. Tá bom. Então, quem quiser está ali, vai ter algumas explicações sobre o relatório da OCDE em breve. Obrigado pela sua presença aqui mais uma vez, Ernesto. Foi um prazer, obrigado.